Senhora do Poço, a mais velha Iabá, ela é Cinda, é Orixá. Senhora do Poço, a mais velha Iabá, ela é das águas salubas e vem sempre nos valer. Ela é dona da chuva, mãe de Oba Luaê, com seu manto roxo ilumina o meu viver. Senhora Santana, salve Manamburuquê. Olá! Estamos aqui mais um dia, mais uma noite, né? Para ser mais preciso, estamos aí mais uma noite e hoje nós vamos fazer a nossa live falando de uma pessoa muito especial, né? Hoje nós vamos falar sobre filhos. Olha que interessante! Sobre filhos, a gente sempre fala sobre mães, né? Hoje nós vamos falar sobre filhos. Sobre filhos. Sobre filhos, mas como se fala sobre filhos se a gente não falar sobre as Iabás? As Iabás, as nossas amadas Iabás. As Iabás que tanto nos ajudam durante todo o nosso percurso na nossa vida. As Iabás, as orixás femininas, que estão aí na nossa jornada, todos os dias, trazendo para a gente as boas novas, trazendo para nós, para cada um de nós, um pouco mais de conforto, de luz, discernimento e de caminhos. Eu sou o professor André Luiz, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá, e hoje nós vamos falar sobre meu filho me escolheu. Escolheu a mim para ser pai dele? Nossa, como que é esta visão da reencarnação num mundo umbandista? Muito se fala da reencarnação quando se fala em espiritismo, quando se fala em kardecismo. Mas e na Umbanda? Como é que fica a reencarnação na Umbanda? Como é que fica o meu filho na Umbanda, o meu filho carnal na Umbanda? Vamos lá. Vamos entender um pouco como fica esta reencarnação na visão umbandista. Os laços que se estabelecem entre as pessoas que reencarnam como famílias, eles são assim laços eternos. Eles são indissolúveis. São laços, são assim ligações permanentes. A ligação que existe entre pais, filhos, irmãos e mesmo membros mais distantes de uma mesma família é muito forte. E, na realidade, eles são permanentes. Esses laços, eles não são desfeitos com a morte do corpo físico. Esses laços permanecem eternos no mundo espiritual. Então, se você já perdeu um filho fisicamente, se você já perdeu um marido, um pai, um irmão, pode ter certeza, um dia iremos todos nos encontrar na graça de Oxalá, todos nós estaremos juntos. Só com um detalhe, uma diferença. Aqui, nós somos intitulados pais de filhos, filhos de pais, né? Sobrinhos de tios, tios de sobrinho, marido de esposa, esposa de marido, enfim, nós temos esta rotulação.
nós temos este nome, nós somos colocados nesta posição. E a partir do momento do nosso desencarne, quando nós passamos a entender que nós estamos em uma outra dimensão, nós deixamos de ter esta conotação familiar e passamos a ter uma outra conotação. Lá nós somos uma única família, nós somos irmãos. Então, chega a ser até um pouco doloroso para nós encarnados sabermos que um dia nós vamos encontrar aqueles que nós tanto amamos e vamos chamá-los de meu irmão. Pois é isso que nós somos. Nós somos irmãos na outra dimensão. Esta ligação entre pais e filhos não depende, assim, de quantas vezes um espírito ele encarnou no seio daquela família. Nem tampouco está condicionado à relação desse parentesco que aqui na Terra nós temos. Essa consciência de parentesco. Sabemos, por exemplo, que quem encarnou hoje como filho, ontem pode ter sido pai, pode ter sido mãe, pode ter sido avô, avó, ou mesmo irmãos, em vidas passadas. Ah, mas quanto tempo demora para uma pessoa reencarnar? 1 ano? 10? 100? Quantos anos? Isto é muito variável. Por que é variável? Porque nós, encarnados, nós temos uma noção de tempo diferente do que o tempo no mundo astral. Tudo nesse mundo é uma questão de referência. Se nós pararmos para analisar, uma pessoa de 100 anos é uma pessoa muito idosa. Por quê? Nós temos uma referência de idade aqui. Já no plano astral, não. O plano astral, a referência é a eternidade. Então, 100 anos para a eternidade é um piscar de olhos. Então, nós não podemos precisar a cada quanto tempo que se há um encarne, um reencarne. Muito bem. Mas nós vamos falar aqui sobre os papéis de pais e filhos. Os papéis que desempenham dentro de uma família, ela se alteram de acordo com a encarnação de uma para outra. E esse fato também faz com que a ligação entre os espíritos se torne cada vez mais forte. Ora, se nós temos uma obrigação enquanto pai, temos também uma obrigação enquanto filhos. E quando muda, então aquela obrigação que eu tinha quanto filho, agora eu passo a ter quanto pai. Já ouviram falar no ABB de Oxum? Vamos entender. No ABB de Oxum mostra muito bem isso. Porque é através do seu espelho que reflete na realidade o que nós somos. Hoje, ontem e quiçá seremos amanhã. Você sabia que a alma do seu filho te escolheu antes dele reencarnar? Antes dele nascer? Escolheu você para ser o pai dele? Mas qual será o motivo? A alma
ela viaja no tempo, no infinito. E ao decidir onde e quando renascer, ela está ciente de suas experiências, de suas memórias e de seus acordos firmados anteriormente. Os acordos que fizera antes de encarnar. Ninguém encarna em uma família à toa. Existe um propósito, existe um acordo firmado anteriormente. Um acordo estabelecido por amor ou por resgate. Mas existe sim um acordo. Quando uma alma decide retornar, ela escolhe os pais que deseja ter naquele núcleo familiar, naquele núcleo que ela irá renascer. E esta nova oportunidade de renascimento, naquela determinada família, não é assim em vão, não é assim à toa. Ela espera aprender e viver durante esta nova vida. E compete a nós, que já estamos encarnados, nós pais, sabermos direcionar estes caminhos, mostrar o aprendizado, conduzir nesta vida. É lá aonde essas almas se reúnem para dar um novo corpo àquela partícula de Deus, aquela partícula sublime de amor, aquela partícula que Deus manda para este mundo em nossas mãos, que nós chamamos de filhos. No seio desta família, que se energiza de forma divina, se junta com a graça de Deus, e esses novos pais passam a criar um vínculo assim inigualável com os seus filhos. Um vínculo inquebrável, um vínculo forte, renovador, não só nesta vida terrena, mas quanto na vida espiritual. E é por isso que você, meu querido, tem que ser grato por ter um filho, por sentir-se feliz por uma alma ter te escolhido, ter decidido entrar na sua vida novamente, lhe escolhendo como seu pai, que decidiu carregar o seu próprio sangue, que decidiu aprender com você, e muitas vezes te dar a oportunidade de resgatar aquilo que você outrora não fez na vida passada. É a maior honra que alguém pode receber, mesmo quando se sente até que despreparado para a paternidade, para criar um filho. Vamos colocar algo em nossas cabeças. Se é isso que Deus permitiu, é que nós temos tudo
que a alma precisa para se desenvolver. Num ambiente aonde decidiu reencarnar, afinal, já são antigos amigos ou não. São amigos ou nem tão amigos assim, que precisam resgatar alguma coisa. Porém, tem, com certeza, uma história juntos. Seja ela uma história de amor ou uma história de dor. Mãe Obá, a orixá da concentração, da fidelidade, da lealdade, da conquista, protetora das mulheres, se incumbe de preparar o ambiente com toda a sua força para a tão esperada conquista. A de ser mãe, a de ser pai. Seja de um filho advindo do útero materno ou advindo do coração. Muitas vezes não podemos sequer mencionar a palavra advindo do útero, porque todo filho advém do coração. Inicia-se então esta jornada, esta aventura para dar a vida, para ter um milagre de ter um filho. Mãe Obá prepara todo este caminho para que inicie-se o processo reencarnatório. Em compensação, Mamãe Nanã, o orixá mais antigo entre todos os orixás, a senhora da morte, a senhora da reencarnação, dos mistérios, a senhora da memória, prepara a alma para o reencarne, apagando temporariamente de sua memória as imagens de vidas passadas, dando a oportunidade de filhos e pais o reencontro e se permitirem resgatar aquilo que ficou lá atrás. Aprender, evoluir juntos. Mas por que nós falamos apagar temporariamente a memória? Como seria a nossa vida se nós carregássemos todas as memórias de vidas anteriores? Será que nós suportaríamos? Acredito que não. Então, é feito todo este processo, nos é tirado esta faculdade de memória e após o nosso desencarne, ela é devolvida. Aí que nós passamos a nos enxergar como irmãos. Este novo caminho que se inicia desde o momento da concepção é repleto de muitos desafios, muitos cuidados especiais, muito amor e muita espera. Aí então, quem entra? Quem é que entra nesta história? Mamãe Oxum, que é a representação do amor incondicional, a representação da alegria, da prosperidade. Ela traz as suas forças e envolve os futuros pais em uma energia cintilante, em uma energia brilhante, em uma energia afã. A dona das águas doces
ela possui o seu mistério, a ligação ao seu bebê, que é um tipo assim de espelho que às vezes se transforma até em leque. Mas sabe, o ABB de Mamãe Oxum, de todas as ferramentas que um orixá possa carregar, nenhuma é tão misteriosa em sua existência quanto o espelho. Ora, eu. O seu ABB traz todo o axé, traz todo o segredo das águas, das mesmas águas que estão no útero de mãe, porque nós estamos ali, sendo preparados 9 meses dentro de uma água, chamado líquido amniótico. É ali que nós estamos, protegidos nas águas sagradas de Mamãe Oxum. É ali que está a fórmula da vida, a criação e o desenvolvimento do feto, que tem que ser desenvolvido com muito afeto. O espelho de Oxum, ele traz a representação do amor, a representação da prosperidade. O espelho de Oxum, ele revela a verdade. O espelho de Oxum, ele reflete o que nós somos por dentro e não apenas esta imagem da aparência que carregamos. O espelho de Oxum, ele reflete a justiça, onde justos se maravilham e errados se cegam. Desde o ventre, os pais vão dando àquela criança, àquele bebê, as ferramentas de que ele precisa para viver com saúde. Também o preenchimento do amor. E tudo isso é um aprendizado para aquela alma. Tudo isso é um aprendizado para aquela alma que está vindo. Um aprendizado para aquela alma que está encarnando. Um aprendizado para aquela alma que está se descobrindo. Não é fácil nós nos colocarmos na posição de pais. Como pais, temos um longo caminho a percorrer. Temos a responsabilidade de guiar aquela alma no caminho do bem, para que a missão daquele ser possa ser cumprida. Cada um de nós tem uma razão para viver. Não vivemos e não viemos viver em vão, à toa. E se você quer descobri-lo, a alma decide em qual posição naquela família irá encarnar, dando a oportunidade da família ajudá-la a cumprir a missão da vida. E aos que aqui estão, são presenteados com a forma que direcionarão esta alma
em direção aos objetivos que ela tem. Ou seja, nós que já estamos encarnados na condição de pais, somos nós que seguramos as mãos de nossos filhos e mostramos o caminho ao qual ele tem que percorrer. Então, cuidado com o que você serve de exemplo para o seu filho. Se você serve um exemplo do amor, do bem, ele o fará. Mas se você serve como um exemplo do mal, ele também o fará. Embora o caminho seja bem difícil, há momentos bons, mas também há momentos tristes. E o orixá dos grandes rios, das grandes águas, dos mares, o orixá dos oceanos, o mesmo que rege a vida e a gestação, o orixá responsável pela família e pelo encontro familiar, o orixá responsável pela purificação, pela harmonia, a grande mãe da Umbanda, a mãe Iemanjá, traz com sua docilidade o prazer e o sentimento com que um pai, com que uma mãe nunca se arrependa daquilo que viveu, daquilo que passa e daquilo que é capaz de fazer para ver o seu filho crescer. Lembre-se de que você foi escolhido para a maior missão de sua vida. Você, meu irmão, você, minha irmã, foi escolhido, foi escolhida para dar o corpo físico a uma alma, a uma centelha de força do universo. Você, meu irmão, você, minha irmã, foi escolhido para orientar, para alimentar, para educar um dos filhos do Pai Oxalá. Sendo assim, não desampare seu filho, como Oxalá jamais lhe desamparou. Acompanhe o desenvolvimento e a evolução de seus filhos, assim como Oxalá acompanha a sua evolução. Seja exemplo de amor e dignidade a seus filhos, assim como Oxalá é o seu exemplo. Ore pelos seus filhos, assim como o Pai Oxalá olha e ora por você em todas as ocasiões. Ame seus filhos como Oxalá lhe ama. Faça o seguinte, dê uma olhada para o seu lado. Olhe para o seu lado, agora. Assim mesmo, isso mesmo. Olhe para o lado. Olhe para o seu filho. Lhe dê um beijo, um afago, um abraço. Ele está longe? Lhe dê um sorriso. Neste momento que nós estamos conversando, terminando o nosso encontro de hoje, exatamente agora, neste momento, abençoe o seu filho. Vá lá, abençoe o seu filho. Pois saiba, meu irmão, que neste exato momento,
Oxalá também está lhe abençoando. Axé. Tenham todos uma excelente semana. Nos vemos no próximo podcast. Que Oxalá nos abençoe.